Olá, muito boa noite. Mais uma vez, estamos com o programa A Vida Continua e estamos levando para você, nesta noite, um assunto que entendemos ser interessantíssimo e que muitas pessoas, quando estamos nas casas espíritas, nos perguntam: Ari, os sonhos. O que é o sonho para o Espiritismo? Como o Espiritismo vê essa coisa da gente sonhar? Tem hora que eu sonho coisas esquisitas, desconexas, tem hora que eu tenho pesadelos terríveis. Outras vezes eu sonho com pessoas que convivem comigo ainda aqui na Terra. É como se nós nos encontrássemos à noite. Outras, sonho com entes queridos que já partiram. O que é o sonho, afinal de contas? Como funciona o sonho? Muito bem, nós já vamos conversar sobre isso com você. Lembra você que esse programa é reprisado todos os domingos às 10 horas da manhã. Passamos às terças-feiras às 19 horas e depois aos domingos às 10 horas. Gostaria que, se você tem algum conhecido, algum amigo e que tenha a TV a cabo, que sintonize a TV Japi. Canal 3, TV Japi. Olha, a TV Japi é uma televisão que tem muito esforço para fazer com que as coisas em Jundiaí sejam conhecidas. O presidente daqui, o Douglas Mondo, ele se esforça muito para que a TV adquira um padrão interessante, mediante ela ser uma TV comunitária como é. E nós, que participamos da televisão, nós entendemos e percebemos o esforço. Por exemplo, aqui ao meu lado agora está Rodrigo, que é um cameraman a quem nós estamos ficando muito amigos. E nós notamos os cuidados que eles têm em cuidar da gente e do programa. Por isso a TV Japi, embora seja uma TV, vamos dizer assim, entre aspas, caseira, ela já está cada vez mais profissionalizando-se. E nós então convidamos a você: divulgue o nosso programa, e não só o nosso, mas os outros programas aqui da TV. E nós temos um correio eletrônico, e que gostaríamos que você entrasse em contato conosco. Aí está no pezinho do vídeo: contato avidacontinua@terra.com.br. Você pode mandar uma sugestão, uma pergunta, ou mesmo, quem sabe, uma orientação que você entenda ser interessante ao Rodrigo ou ao Ari. Rodrigo Miranda ou Ari Soares, que sou eu, não é? E nós podemos conversar com você. Quero lembrar você também que nos circuitos nacionais de cinema estreou um filme maravilhoso, Bezerra de Menezes, que conta-nos a vida deste médico do fim do século retrasado, ou seja, fim dos anos 1800 e início dos anos 1900, que conta-nos a vida do médico que ficou conhecido como médico dos pobres. Se você puder, não perca a oportunidade de assistir no cinema a vida de Bezerra de Menezes. Bem, voltando aos sonhos. Nós podemos hoje catalogar, mediante a estudos da parapsicologia e também da psicologia moderna, podemos catalogar os sonhos de algumas formas. E nós espíritas entramos nessa catalogação e inseriremos alguns conteúdos para que você entenda. Podemos dizer que os sonhos, eles têm 3 maneiras ou moldes de nos se apresentarem quando dormirmos. Um deles é o digestivo. Digestivo? Como assim, Ari? Ora, se nós antes de dormirmos comemos muito, utilizamos de muita alimentação ou tomamos alguns tipos de medicamentos fortes, às vezes até psicotrópicos,
para alguns problemas da nossa situação orgânica, uma necessidade orgânica nossa, nós então vamos encontrar nessa situação uma possibilidade de toxinas em nossos organismos. Essas toxinas irão preencher as nossas células nervosas e vão encontrar nas regiões do cérebro, onde está o nosso inconsciente, a libertação de determinadas imagens, clichês. Então diremos assim, aqueles sonhos desconectos, esquisitos, atrapalhados, sem pé, nem cabeça, em que nós, uma hora estamos num lugar, outra hora estamos no outro lugar, uma hora está num lugar escuro, uma hora num lugar claro, a gente não está entendendo o que está acontecendo, alguns desconectos, até meio engraçados, acontecendo situações hilárias, mas sem nenhum começo, meio e fim. Com certeza, estamos frente a esta primeira situação, que é o sonho bioquímico, causado nos mesmos por toxinas que nós acabamos por ingerir, que nós acabamos por deglutir. Ok? Então esse é um tipo de sonho. Existem os sonhos, e nós temos, hein? Quem de nós nunca teve? Ligado à libido, ou seja, a área sexual. Sonhos esses extravagantes, sonhos esses estranhos muitas vezes, e que nós nos perguntamos, mas de onde vieram? Porque o que aconteceu foi o seguinte, as imagens hoje, e reconheçamos, são muitas imagens, via internet, via cinema, via televisão, que nos acabam impregnando de imagens violentas na área do sexo. Quase tudo hoje, olha as novelas, né? Não sou contra as novelas, por favor. Viu, dona de casa querida? Você adora novela, não sou contra. Mas se eu te perguntar, você vai me responder. Quantas cenas de sexo ou de induções sexuais violentas, fortes, em que muitas vezes ao lado da esposa ou do esposo, do genro, do namoradinho da sua filha, da namoradinha do seu filho, você até cora de vergonha. Tal a força daquela imagem. Para onde ela vai? Você capta com teus olhos e ela vai para o teu inconsciente. Sai do consciente e vem para o inconsciente. E lá fica depositada. Dormimos. E ela libera-se. Liberta-se. E aí a gente começa a ter esses sonhos que muitas vezes nos causam cansaço, preocupação, aborrecimento ou exacerbação das nossas vontades que estão tampadas pela moralidade que acordado nós temos que manter. Então esse é o segundo tipo que muito comum em nossas vidas. Há um terceiro também. E esse terceiro nós poderíamos dividir em duas partes. Esse terceiro são os de ordem espirituais. Podemos dizer daqueles que são as viagens, como dizem hoje, as viagens astrais. Aqui Allan Kardec, o nosso codificador da doutrina espírita, em O Livro dos Espíritos, ele nos convida à reflexão que nada mais é do que a emancipação da alma. Ou seja, enquanto o corpo está ali deitadinho, ele está ganhando novas energias, porque não está gastando, então está novamente se energizando, o espírito libertando-se do corpo físico, embora a ele ainda ligado, porque ele só se desligará do corpo físico no momento da desencarnação, não é? Mas ainda encarnado, então, o corpo está ali dormindo, descansando, o espírito faz o que se chama viagem astral, não é? Viagens astrais estas, ou desprendimento espiritual,
que vamos para as nossas tendências. É mesmo, Ari? Pois é. Se vamos para regiões inferiores, regiões onde está havendo situações muito adversas, difíceis, de sofrimento, de dor, é porque vamos atraídos na nossa condição moral. E para lá vamos. Às vezes sonhamos com botecos, estamos bebendo, estamos fumando. Às vezes sonhamos que estamos em danceterias ou em casas diferenciadas de mulheres. E, na verdade, não são sonhos somente. Na verdade, nós estamos indo lá. Mas tem um lado bom dessa história. Que nós também podemos ir para regiões mais felizes, regiões mais superiores. São aqueles sonhos que a gente acorda e diz que gostoso. Encontrei com mamãe desencarnada. Ficamos num lugar, num campo florido, numa praia. Um sol gostoso. Interessante que o sol nos aquecia, mas não nos queimava. Então também para lugares agradáveis. Não é assim? E esses espirituais também, lembre que eu disse a vocês que nós podemos dividi-lo em duas maneiras. Então esta que são as chamadas viagens espirituais. E existem aquelas que são as libertações dos clichês que estão guardados em nosso inconsciente das vidas pretéritas, das vidas passadas. Vamos dar aqui alguns exemplos. Suponhamos que na nossa última encarnação vivemos na Europa. E na Europa vivemos na época em que eclode a primeira ou a segunda grande guerra mundial. Aqueles conflitos terríveis. E ali estivemos. E ali participamos daquilo como crianças, como jovens ou como adultos. Até mesmo, quem sabe, participando daquela situação terríveis. E vez que outra, acordamos com essa lembrança de que estivemos em regiões onde estávamos perseguindo, sendo perseguidos, passando por situações difíceis. Às vezes até sonhamos com outra situação, onde tivemos uma personalidade esta voltada a, por exemplo, uma profissão. Fomos pintor, artista, músico, religiosos, e nos vemos lá naqueles templos religiosos, não importa qual religião. Às vezes nos vemos até em situações que estamos passando por aflições, onde estamos vivendo os últimos momentos de nossa encarnação, talvez que soterrados, talvez que envolvidos num afogamento, e nos recordamos quando, durante o sono, então, esses clichês são liberados. Interessante isso, não é? A forma como os sonhos se nos apresentam. Mas eu quero te dar uma dica que é muito legal, porque isto está sendo muito utilizado em terapêuticas. E eu quero te dizer, que não sei se você sabia disso, mas você pode programar os seus sonhos. Ô, louco! Como assim? Lembre-se que eu disse daqueles digestivos. É claro que você, sabendo disso, vai tomar um pouco de cuidado de ter tido uma alimentação mais pesada à noite, de não ir direto para a cama, de não ir direto dormir. E sim, vai dar uma volta no quarteirão, vai andar um pouco dentro de sua casa, vai dar uma volta no quintal. Se mora em apartamento, desce no andar de baixo e dá uma volta ali embaixo. Ande um pouco para movimentar e acelerar a digestão antes de deitar. Eu disse a você que os medicamentos, mas também os alcoólicos, nos levam a essas perturbações nos sonhos. Muitas perturbações. Então essas digestivas, você tem como dar uma melhorada, evitando isso. Bom, então você já evitou. Legal, já foi uma coisa boa. Então, esses atuais psicólogos
psiquiatras, psicoterapeutas, estão nos dizendo: programe o seu sono. Fazendo o seguinte: de primeira você não vai conseguir, talvez nem de segunda, ou nem de terceira, mas insistindo, pode ser que você consiga. Olha que coisa legal. O que você vai conseguir é isso: eu vou sonhar que eu vou me encontrar com a minha avó querida. Já desencarnou há 10 anos, mas tem dia que eu tenho tanta saudade daquela vozinha. Então eu vou sonhar. Programe o sonho, não é eu vou sonhar só e bastou. Programe você se encontrando com ela. Lembra aquela roupa que ela sempre gostou? Aquele vestidinho coloridinho de flores rosas, por exemplo, que ela sempre gostou. Sonhe, imagine, programe que ela vai estar com aquele vestido, cabelinho preso, e que vocês vão se encontrar num lugar que ela muito gostava. E vão caminhar, vão se abraçar. Você vai poder dizer a ela: vovó, que bom ver-te assim, tão bem. Quantas saudades eu tenho de você, vovó. E vai poder manter um diálogo, contar para ela: vovó, estou namorando um fulano assim, assim, ou uma fulana assim, assim. Ela é tão bacana, ele é tão bacana, ele me trata bem, ela me... E conte. Mas você tem que memorizar isso. Imagine isso. E durma. Olha, gente, esses psicoterapeutas estão nos dizendo que nós vamos encontrar esses sonhos. Você também pode sonhar, sabe aquela amiga querida, aquela amiga que você não vê há anos. Você se mudou de cidade, ou ela que se mudou, e você agora não a vê há anos. Você pode pedir esse encontro. Programe esse encontro. Imagine-se encontrando com ela ou com ele. E faça o diálogo. E imagine as conversas. Creia, isso pode acontecer. E isto pode se realizar. Não é bacana isso? A gente tem muitos sonhos acordados, não tem? Tem sim. E eu quero aproveitar esses 10 minutinhos antes de encerrarmos o programa para dizer que eu tinha uns sonhos assim que hoje estão acontecendo em nossa cidade. Essa época de eleição, eu me incomodava com aquela sujeiraiada. Você não? Duvido, você também. Não é verdade? Aquele monte de foto pendurada feito pizza, um sobre o outro. Parecia aquele lanche do McDonald's, 5 lanches, 5 hambúrguer dentro. Todos os postes da avenida, nas ruas. Aquela imundície. E eu tinha um sonho, que aquilo um dia acabasse. Eu dizia: um dia isso vai acabar. Porque é tão ilógico essa sujeira visual, que é terrível, e sujeira de sujeira mesmo. Um dia a política vai ter que mexer nisso. E não é que mexeram mesmo. Viu que gostoso estar andando na rua hoje? Nada daquela situação anterior, que era desagradabilíssima. Era bom só para os políticos. Só para eles, os candidatos. Não, é mentira. Era bom também para quem fazia aquilo, né? Que ganhava um dinheirinho extra. Olha, cá entre nós, eu conheço alguns deles que estão até hoje tentando receber o que fizeram para políticos de três eleições passadas e até agora nada. Então, eu queria dizer uma coisa a você. Esse é um sonho meu, de ver essa beleza da nossa cidade mais limpa. Você já pensou um pouco nas eleições? Nós estamos às portas dela. Muitas pessoas perguntam: os espíritas não se candidatam a cargo nenhum? Às vezes sim, às vezes não. Mas nós queremos dizer a você, sabe por que nós não fazemos isso? Porque nós temos uma maneira de pensar. Ali, lá dentro, a gente elege, a gente busca eleger candidatos morais. Olha, tem muita gente querendo se reeleger, não tem não? Tem. Dá uma olhadinha no currículo dele, dá. Diga assim para ele: fulano ou fulana, o
O que foi que você fez nesses 4 anos em que você esteve como vereadora, como vereador, entre outras coisas, para a nossa cidade? Você vai levar um susto como eu levei outro dia. O indivíduo é capaz de te dizer que deu nome para a praça, deu nome para a rua, proibiu coisas que não tem nada a ver. Outro dia eu vi um que não pode ter animais em circo. Legal, é bacana isso, eu gosto. Mas que benefício traz para a cidade? Fala para mim. Qual é o benefício que traz? Nenhum. Para a cidade, nenhum. Para os bichinhos é legal, mas para a cidade, nenhum. Não é? Você vê que o legislativo da nossa cidade, os vereadores, são aqueles que fazem leis. Fazem um monte de projeto, dizem eles. Aí você vai ver os que foram aprovados. É ridículo, gente. É de chorar. Então eu fico pensando, se nós não estamos na hora, é assim que pensa aquele que quer algo melhor para a cidade. Se não estamos na hora, de fato, de dar uma olhadinha no que eles fizeram. Tá bom, eu quero ser reeleita. Muito bem, dona vereadora, o que foi que a senhora fez para a minha cidade? O que a senhora fez para o povo mais carente? O que a senhora fez para mim, que sou da classe média e tenho direito a coisas também? Eu não consigo estudar um filho meu numa escola municipal. Eu tenho dificuldade de pôr a minha mãe para fazer uma cirurgia via municipal. E eu pergunto, que leis? Vocês se juntaram em 3, 4 vereadores e auxiliaram a fazer uma lei para ter na cidade um hospital, não no papel,